Bem, pela oportunidade do segundo Seminário Internacional de Culturas e Desenvolvimento, pelo segundo Congresso Sul-Brasileiro de Promoção dos Direitos Indígenas e quinto Colóquio Catarinense de Ensino Religioso, nós tivemos muitas personalidades importantes desta área. O meu nome é professor Ireno Antônio Berticelli, sou professor da UNO Chapecó e estou aqui com o professor Marim, que é da Universidade de Genebra, da Suíça, professor Reinaldo, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, e são duas autoridades de amplo espectro no conhecimento da questão intercultural. Ambos com uma experiência muito grande nacional dos respectivos países, o Brasil e o Peru, assim como também no âmbito internacional, com uma compreensão assim bem ampla, bem profunda do problema. São autoridades da área e que prestigiaram este evento no Chapecó, onde algumas universidades, como a Universidade de Blumenau, também confluíram para dar brilho e dar efetividade e dar, sobretudo, seriedade e profundidade a esse encontro. Então, nós temos aqui grandes autoridades na questão emergente, que é a questão intercultural, que, a meu ver, apesar de parecer, para quem não transita, vamos dizer, no ensino, na universidade ou então no meio acadêmico, pareceria uma questão já colocada no plano do senso comum. E eu entendo que nem de longe ainda nenhum de nós pode dizer e afirmar que estejamos num campo sólido e bem balizado com o qual nós sabemos tratar dessas questões com perfeita adequação. Por isso é importante a presença dos professores doutores desta área para nos ajudarem e contribuírem para um melhor conhecimento deste grande problema da interculturalidade que é emergente, que está se pondo, e não só com uma face, mas com múltiplas faces. Então eu passaria assim a palavra ao professor José Marim, da Universidade de Genebra, para que ele pudesse nos dizer algo sobre essa experiência dele e esse encontro dele com essa temática da interculturalidade sob o ponto de vista da América Latina, de onde ele é originário, e com sua experiência na Europa. Assim, como emerge esse problema da interculturalidade a partir desses dois lugares tão distintos e tão diferentes? Las primeras proposiciones de interculturalidad vienen de la UNESCO. La UNESCO desarrolla en los años 70 una serie de programas, educación para los derechos humanos, educación para vivir juntos, educación para la paz, educación para el diálogo de culturas, y se menciona educación para un diálogo intercultural. A sociedade humana é intercultural de origem. Nós somos todos el producto de múltiples influências. Todos temos um ponto de partida na família, mas na nossa experiência existencial estamos em contato com múltiples relações de diferentes tipos que influenciam nossa formação. Temos lo que podríamos llamar una especie de hibridación, de mestizaje cultural. Digo mestizaje cultural porque el mestizaje biológico no existe en la medida que no existen razas. Biogenéticamente no existen razas, ¿no? Entonces el mestizaje del que yo hablo es un mestizaje cultural. Yo digo a mis alumnos en Europa, todos ustedes, incluido yo, latinoamericano, un poco menos branco que vocês, somos mestizos culturales. Se fazemos a história existencial de cada pessoa, vamos a encontrar que nós temos múltiples influências, ¿no? Então, a interculturalidade proposta mais ou menos por la UNESCO tem um antecedente. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo lo que significó más de 50 millones de muertos, fue un holocausto general,
La UNESCO pidió a Claude Lévi-Strauss, que fue este antropólogo nacido en Bélgica, que tuvo su experiencia acá muy cerca de aquí con los Bororo, los Nambiquara, de escribir un libro histórico que se llama Raza e Historia. El libro era un encargo de la UNESCO para explicarle a la humanidad que era imposible repetir la catástrofe que provocó la Segunda Guerra Mundial, en la idea de una raza aria supuesta, completamente inexistente, en la purificación, en la discriminación y en la exterminación de los que eran diferentes. Las primeras víctimas fueron los ciganos, después les siguieron los comunistas y después de los comunistas siguieron las personas con deficiencias físicas, porque se estaba purificando a la sociedad. Y finalmente, más de 6 millones de judeos que fueron sacrificados por esta pretensión de una raza superior, de una raza predestinada a dirigir el mundo. Después de este gran trabajo, que es una obra muy importante, Raza e Historia, la UNESCO plantea esta historia de diálogo de culturas en los años 70. Y esto es tomado por los gobiernos europeos como la posibilidad de una política para poder aplicarla a la sociedad multicultural europea. Y sobre todo pensando en los inmigrantes, ¿no? Tenemos que solamente en Alemania hay más de 4 millones de inmigrantes turcos y de otras regiones próximas de Medio Oriente y del Mediterráneo. Y en Francia, por la vieja tradición colonial francesa, existe una población africana, árabe, que también vive con ellos. Por la experiencia italiana, con toda la experiencia colonial en Etiopía y la participación en todos estos conflictos después de la Segunda Guerra. Y así en Holanda, Bélgica y Suiza, donde hay una población inmigrantes. Es aplicar la interculturalidad, pero de una manera política, de política multicultural, para asimilar a la población inmigrante a los patrones culturales de la sociedad europea. No hay realmente una interculturalidad, porque para que haya interculturalidad tiene que haber igualdad de condiciones, respeto, consideración del otro al mismo nivel. Y esto no ocurrió. Y después esta proposición fue tomada en América Latina pensando en las poblaciones indígenas. Cómo asimilar, cómo integrar los indios, que eran los propietarios de toda la América, a los estados, nación, brasileños, peruanos, mexicanos. Y en esta medida se pensó la educación intercultural en la medida de asimilación. Y además se propuso una educación no solamente intercultural, sino bilingüe. Ahí existió una alianza entre los estados-nación y las misiones evangélicas del protestantismo fundamentalista norteamericano, del Instituto Lingüístico de Verano. Ellos estaban procurando evangelizar, ¿no? Venían de California, de Oklahoma, en la idea de que cuanto más personas eran evangelizadas, más cerca estaba el regreso del Creador y sobre todo la posición de ellos de poder participar en ese paraíso que podía venir después. Ellos se presentaron como una institución académica que se interesaba por las lenguas indígenas en México, en Guatemala, en el Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Brasil, ¿no? Y el objetivo era traducir fragmentos del Nuevo Testamento a las lenguas indígenas. Existen Biblias en lenguas indígenas de la Amazonía brasileira, de la Amazonía paraguaya, peruana, boliviana, ecuatoriana, colombiana, donde estas misiones tuvieron sus bases que eran apoyadas por la política exterior de los Estados Unidos. Pero después, ante esta traducción de una visión del mundo cristiana a la manera del fundamentalismo evangélico norteamericano,
de una cultura oficial dominante, que eran las culturas llamadas nacionales, que en realidad no representaban naciones, ¿no? Porque, ¿cómo podemos pensar a la nación peruana? La nación es, en principio, no siempre, un territorio, una historia común, una lengua común, un futuro, tradiciones y una utopía que se comparten en un pueblo. En ese sentido, no existe la nación peruana. En el Perú hay un territorio de 1.286.000 kilómetros cuadrados, pero donde existen 44 lenguas indígenas solo en la Bacia Amazónica. 2 lenguas muy importantes en la región andina, quichuas o quechuas y aymaras perto del lago Titicaca. Y finalmente a esta sociedad peruana pluricultural hay que añadirle los descendientes de la inmigración europea, las pequeñas comunidades árabes, sirio, libanesa, palestina, una pequeña comunidad judía y 2 grandes inmigraciones asiáticas que también existen en el Brasil, la de los chinos, que es una inmigración la más vieja de América. Los chinos empezaron a entrar en el siglo XVI en el Perú como domésticos al servicio de los administradores coloniales. Eran chinos provenientes de Macao y que fueron traídos por traficantes portugueses. Pero después hubo una migración masiva de chinos de la región de Cantón y que hace que tengamos una rica influencia de Cantón en la cultura peruana. Uno de los grandes éxitos actuales de la gastronomía del Perú es esta influencia de la cocina de Cantón, pero también hay la influencia de las cocinas árabes, de las cocinas japonesas, que vinieron en todo este proceso de interculturación. Entonces, ¿cómo pensar una educación nacional cuando la nación es una proposición mítica? ¿Cómo pensar una educación nacional cuando es una sociedad de múltiples culturas, de múltiples lenguas? Entonces había que pensar una educación que esté apropiada, que respete, que valorice las diferentes lenguas, los diferentes conocimientos y las diferentes culturas. Y respetar las lenguas, pero no solamente por respetar las lenguas. Usted sabe que la lengua, el aporte más grande de la lengua, bueno, se dice, la lengua es el espíritu de la cultura. La lengua transporta la dimensión afectiva. Es en el sonido que los afectos, las emociones, los sentimientos se expresan. Pero hay algo más importante. La lengua organiza el conocimiento por la nominación. A diversidad no es un problema. A diversidad no es un obstáculo. Es una gran posibilidad de aproveitar da vida juntos. Isso. Bem, em que pese a larga experiência e trânsito que o professor Reinaldo tem neste campo da interculturalidade, não só no Brasil, senão no exterior, inclusive em interlocuções interessantes, né, com o professor aqui presente, eu gostaria de ouvir você expor um pouco o que há de mito e o que há de verdade no discurso corrente assim do cotidiano, quando se diz assim, né, que o Brasil é um país maravilhoso no sentido de acolhimento das diferenças, de não haver discriminações profundas. Isso é um discurso que se tem ouvido secularmente, né? Inclusive até por grandes antropólogos e pesquisadores, essa expressão tem sido bastante corrente. E hoje, mais que nunca, porque como eu dizia, é um campo emergente de discussão, hoje mais que nunca precisamos repensar isto, até que ponto isso é verdade ou até não é verdade. O professor Reinaldo é professor na UFSC, portanto, num estado que também temos aqui a cultura alemã, a cultura polonesa, a cultura italiana, a cultura açoriana lá na ilha, enfim, pluricultural. O próprio estado de Santa Catarina, apesar de ser um estado, comparando com outros, né, pequeno. Então eu gostaria que você expusesse um pouco assim, de como você vê essa questão, como ela está progredindo, ou se ela é uma questão estagnada,
O que avanços se tem feito no sentido de compreensão da interculturalidade no Brasil, até a partir da sua experiência do próprio estado de Santa Catarina. Pelo que o Marim expôs, se vê que essa temática é uma temática bastante complexa, não dá para se reduzir a uma única definição, porque há diferentes perspectivas. No Brasil, a gente tem a ideia de que aqui existe uma democracia racial, ou seja, que as pessoas conseguem conviver de uma maneira pacífica, tranquila, independentemente das diferenças culturais, étnicas, regionais. A ideia de que o povo brasileiro é caloroso, é gentil, acolhedor, né? E isso traz uma grande cordialidade em nível de relações pessoais. E, de fato, a gente pode experimentar isso de uma maneira muito viva no Brasil, entre os brasileiros. No entanto, é importante verificar como na história, na própria organização social, política, econômica, há processos de discriminação bastante fortes, né? Você vê, por exemplo, embora a população de origem africana no Brasil que veio como escravos e por 3 séculos foi uma população altamente subalternizada, explorada, dominada, hoje seus descendentes são mais de 50% da população brasileira. Mas nas universidades, nos ambientes e nas instituições públicas e empresariais não há a mesma proporção, né? Daí, por exemplo, toda a busca hoje de se criar novas dinâmicas que permitam o acesso dessa população em um nível igualitário, democrático em todas as instituições. Portanto, a discriminação, ela está muito calcada em estereótipos e preconceitos que foram construídos historicamente, né? Então, esses estereótipos às vezes são naturalizados, né? A gente entende como que quase que normal, no entanto, representam uma falsificação da realidade. Um dos estereótipos, como o José Marim mencionou, muito forte, que foi marcante na organização do mundo moderno, é o estereótipo de raça, a ideia de raça, como se tivesse um fundamento na tipologia física das pessoas, uma ideia de que há alguns seres superiores e outros inferiores, alguns mais inteligentes, mais capazes de mandar, de dirigir, e outros mais afeitos a um trabalho braçal não. Então, a ideia da diferença física como justificativa de uma diferença social, política e econômica, né, tem sido um dos fatores chaves na nossa civilização. Então, hoje, o grande desafio é desconstruir esses estereótipos e como, por exemplo, hoje, cientificamente, como o Marim falou, não há nenhum fundamento de que há raças superiores ou raças inferiores, não há do ponto de vista genético. Mas, na nossa mentalidade, a gente vai alimentando estereótipos em relação a determinados grupos sociais que precisam ser subalternizados em função de uma organização econômica que concentra o poder e a riqueza nas mãos de alguns grupos sociais em detrimento de outros. Então, o desenvolvimento dos estereótipos e dos processos de subalternização tem uma conotação econômica e política, mas elas são justificadas a partir de uma cultura, de um modo de ver, de um modo de pensar que
torna como que banal e normal considerar que determinados grupos são superiores e outros inferiores, né? Então, eu acho que é preciso, no Brasil, né, eu acho que o grande desafio intercultural é de reconhecer essas diferenças, as diferenças históricas e culturais, os valores e os significados que cada grupo dá à sua história, à sua vida, e buscar, ao reconhecer essas diferenças, reconhecer também os direitos e garantir as mesmas oportunidades sociais, econômicas e políticas a todos. Então, esta é uma ideia de interculturalidade bastante defendida hoje, ou seja, de garantir que sujeitos, pessoas diferentes possam conviver, mantendo as suas diferenças, e fazer dessa convivência um espaço de criatividade, de solidariedade, de criticidade, né, que torne possível desenvolver projetos em benefício de todos. Quando a gente fala sobre o tema certo, com as pessoas certas, é uma delícia. A gente ficaria aqui, eu de minha parte atravessaria a noite conversando com vocês, mas como o nosso tempo é limitado, só me resta assim um agradecimento muito sincero, muito carinhoso por terem vindo até nós, nessa nossa pequena universidade, né? Nesse recanto do oeste de Santa Catarina, que nós aqui, eu sempre digo, para nós sermos ouvidos, temos que gritar muito alto. E vozes como as suas nos ajudam a fazer com que a nossa voz chegue um pouco mais longe. Muito obrigado para os senhores, e foi uma honra, e um prazer e uma alegria tê-los tido conosco. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado a você.